Já vou acionar aqui o Douglas Batista, bem-vindo aqui à Samuca TV, Douglas da Future, um trabalho que é muito completo na análise também de futebol, um trabalho que é muito importante, com consultoria, tem cursos, vídeos, podcast, enfim, muita coisa bacana na Future. Mas nosso tema, evidentemente, Tite anunciado, teve uma repercussão, inclusive mundial, a imprensa mundial repercutindo bastante a contratação do Tite. E, de maneira geral, já para iniciar o bate-papo, a conversa, gostaria que você falasse como você tem avaliado essa negociação, essa movimentação no mercado e essa substituição ao Leonardo Jardim. Boa noite, Douglas. Boa noite, Léo, Samuel, Pedro, Matheus, todo mundo que está assistindo o programa. Agradeço muito pelo convite por estar aqui. Então, assim, eu enxergo a contratação do Tite pelo Cruzeiro, de forma geral, como acertada. A gente vai falar mais na frente, mas assim, eu acho muito importante que o Cruzeiro manteve uma linha de trabalho. A gente vai tentar explicar isso mais na frente, com as semelhanças dele com o Jardim, mas assim, são trabalhos que a gente consegue encontrar algumas semelhanças na forma dos dois treinadores enxergarem futebol. Então, uma temporada típica, né, como vocês estavam falando, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Hoje é 17 de dezembro, então assim, daqui a um mês já tem jogo de Campeonato Brasileiro, os jogadores estão de férias, daqui a pouco vão se reapresentar, vão ter acho que 15 dias de trabalho e já vai ter jogo de Campeonato Brasileiro. Então assim, isso não é normal isso acontecer no futebol nacional. Acredito que seja a primeira vez, pelo menos nesse século. Então, termina sendo um trabalho diferente, uma forma diferente. E todas as equipes que acabam tendo essa ruptura de trabalho, né, que trocaram o treinador do final do Campeonato Brasileiro para esse começo de temporada, vão ter sofrer um pouco no início. Acredito que o Cruzeiro também vá, só que vejo o Cruzeiro sofrendo menos que os adversários, porque a ruptura é baixa. Você consegue enxergar muitas semelhanças entre os dois. Então, você consegue ver que algumas coisas vão ser mantidas entre o Jardim e o Tite. Acredito que muitas das coisas positivas, enquanto o Tite vai tentando ajustar o time com as suas características. O Douglas, é bom você tocar nesse ponto aí. É um prazer tê-lo aqui. Gosto muito do trabalho que todos vocês fazem aí no Future. Então, quem não acompanha, pessoal, principalmente o canal lá no YouTube, pode procurar, porque são análises assim bem legais, bem legais. Eu acompanho desde assim na época mesmo, quando vem Paulo Pessolano, né? E vocês tinham feito como é que é aquele podcast lá do... Esqueci o nome. The Pitch Invaders. É isso, que foi com o Paulo Pessolano. Então, um mapeamento ali do técnico e de tudo, e é bem legal. E quando você fala de características, né? O que a gente vê hoje, rede social, ela proporciona muita coisa, né? A gente entende de tudo, sabe de tudo, e aí vê muita coisa sendo apontada aí para essa questão, né? Nossa, ruptura completa de estilo. Nossa, o Tite retranqueiro. Eu queria que você começasse aí para a gente a fazer uma análise, Douglas, dentro do possível, sobre essas semelhanças, né? Não tem tanto, assim, claro, tem diferenças, mas eu queria que você tentasse aí de uma forma mais simples para o nosso espectador, para quem está aqui com a gente, mais de 5.000 pessoas, muito obrigado pela audiência, para que possa aí ter uma ideia do que o Tite traz, do que se assemelha ao Leonardo Jardim, o que vai mudar. Queria que você desse uma aula aí para todos nós aqui na Samuca TV. Samuel, eu acredito que eles têm muitas semelhanças de acordo com a estrutura. Vamos começar pela parte defensiva, porque todo mundo gosta de citar a solidez defensiva das equipes do Tite, e eu acredito que realmente esse seja o ponto principal, tanto que o trabalho do Tite no Flamengo começa a cair logo após a equipe começar a tomar vários gols. O Flamengo ele começa o ano, inclusive, sendo campeão carioca, tomando um gol com a equipe reserva. Então, a solidez defensiva dele, a forma da equipe do Tite defender se assemelha com a do Leonardo Jardim, de forma geral. Eles optam por uma marcação por zona,
não numa marcação individual. Marcação individual é aquela que a gente conhece, que a gente usa muito na pelada, que é o homem a homem, cada um com o seu. Eles optam mais por uma marcação zona, que é um jogador defendendo um espaço específico. E assim, o Tite ele foi um precursor nisso no futebol brasileiro. Ele foi um dos primeiros a trazer isso para o futebol brasileiro. Então, ele opta muito por essa marcação por zona, assim como o Leonardo Jardim. Então, essa questão de adaptação à forma de marcar já não vai ter. Não vai ter essa ruptura. Então, eles enxergam essa forma. Talvez a estrutura seja um pouco diferente. O Leonardo Jardim gosta de marcar com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, que no caso do Cruzeiro eram o Matheus Pereira e o Caio Jorge. O Tite ele já tem alguma alternância. No Flamengo ele também fazia isso, com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, normalmente o Arrascaeta e o Pedro, ou o Gabigol. Só que na seleção ele optava, e no Corinthians ele optava por um 4-1-4-1, ou seja, ele tinha no meio das 2 linhas de 4 um volante cobrindo o espaço ali nas costas dos jogadores de meio campo, que aí você consegue, na visão dele, você tem um jogador mais para tentar buscar o meio campo que está naquela zona entre as linhas, que fica entre uma linha de meio e de zaga, um jogador que cubre o espaço, ele gosta muito desse volante que cubre o espaço, né? No Corinthians ele teve o Ralf durante muito tempo, e na seleção brasileira ele teve o Casemiro. Então eu enxergo essa semelhança defensiva, porém com formas diferentes ou um pouco distintas de estruturar. Ofensivamente, os dois gostam de ataques mais rápidos. Eu acho que o Leonardo Jardim é até um pouco mais direto que o Tite, né? A gente cansou de ver o Cruzeiro pega a bola no Matheus Pereira, um lançamento para os laterais na ultrapassagem, já para o Caio Jorge, fazendo o desmarque para sair de frente a frente com o goleiro. Então, o Tite também gosta desses ataques mais rápidos, só que recentemente, aí que vem a grande diferença entre os dois, desde o segundo ciclo de Copa do Mundo, né, pós 2018, até agora, pegando até o trabalho no Flamengo, a gente tem visto um Tite querendo as suas equipes com mais posse de bola, sendo equipes não tão diretas. Tudo bem que o contexto de Flamengo e da seleção brasileira pediam isso. A seleção brasileira, assim, passeando nas eliminatórias, uma das principais seleções do mundo. Então, enfrentava adversários por natureza que iriam se defender, então o Brasil naturalmente ia ter mais a bola. E o Flamengo, com certeza, né? Assim, a equipe que mais rica do país, com um jogador e o elenco mais estrelado, mais vitoriosa recentemente. Então, o Flamengo, por natureza, também teria mais a posse de bola, porque os adversários optam por se retrair. Então, no Cruzeiro, a gente vai ver se o Tite vai manter isso ou se ele vai tentar manter voltar para suas origens de ataques um pouco mais rápidos. Mas ele me parece mais maleável do que o Leonardo Jardim nesse quesito, porque o Jardim, ele opta por esses ataques mais rápidos desde o Mônaco. Ele fez no Mônaco, ele fez na Arábia também, assim no Cruzeiro. Então, ele opta desde o começo da sua carreira por atacar rapidamente. Recuperou a bola, 3, 4 toques para já chegar na área adversária. Então, tem essas pequenas semelhanças entre os dois, mas também eu enxergo, como eu falei, o Tite como um cara mais maleável, que permite mais coisas. Falando em elenco, semelhanças, os dois gostam de volantes que pisam muito na área, a gente vai ver sempre um meio-campista tentando pisar na área com o Tite, e a questão do centroavante móvel. Assim, o Tite ele fez isso durante 100% da sua carreira. Se a gente pega assim, os últimos trabalhos, Corinthians teve o Wagner Love, na primeira passagem ainda lá em 2011 e 12, ele teve o Lee Edson em 2011, e aí quando ele vai para a seleção, ele coloca o Gabriel Jesus no primeiro ciclo, né, até 2018. Pós 2018, ele utiliza o Richarlison, e no Flamengo, ele teve o Pedro, né, por muito tempo, que não é tanto esse jogador móvel, mas assim, quando o Pedro se machuca, ele opta por colocar, ele é o primeiro treinador a colocar o Bruno Henrique como centroavante, porque ele gosta desse jogador buscando a ruptura, buscando o desmarque nas costas do zagueiro, esse atacante mais móvel. Então, eu acredito que, nesse sentido, ele tem essa semelhança com o Jardim, o que já encaixa bastante com o próprio Caio Jorge, que é um centroavante que busca sempre essas movimentações. Então, é um cara que eu acho que tende a ser bastante utilizado ainda sob o comando do Tite. Utilizado no sentido de ser acionado durante o jogo. Ô Douglas, só nessa resposta aí já foram algumas coisas, né? Eu vi gente, por exemplo, falando que o Caio Jorge ia virar um volante com o técnico Tite. Pô, não sei de onde tirar. E retranqueiro. Queria que você falasse sobre aí
essa alcunha aí que não cabe para o Tite, né? Pois é, assim, eu enxergo o Tite muito mais como um treinador equilibrado. Eu enxergo ele como um treinador que, na verdade, ele tenta resolver primeiramente os problemas defensivos do que ofensivos das suas equipes. E realmente ele acaba tendo a alcunha de retranqueiro porque as suas equipes acabam por ter defesas muito fortes, muito impactantes. Vamos pegar um exemplo. Seleção brasileira. Até pouco tempo atrás, eu não sei como terminou, mas acho que até metade das eliminatórias desse ciclo agora, né, da classificação para 2022, pós saída do Tite, o Brasil nessas últimas eliminatórias tinha tomado mais gols do que o time do Tite nas últimas duas. Então, assim, o Tite ele se classificou para a Copa tomando 3, 4 gols, assim, são números impressionantes. Até trazendo década para trás, talvez algumas pessoas não sabem, né, desse dado. Na era dos pontos corridos, a segunda melhor defesa da história do Campeonato Brasileiro é do Corinthians de 2013, do Tite. Acabou que o ataque daquele Corinthians não teve impacto, tanto que ele ficou muito conhecido na época como empatite, né, que o pessoal falava assim, porque o ataque da equipe não era eficiente, contudo, defensivamente o Corinthians simplesmente não tomava gol. Então, como eu falei na abertura, o Flamengo foi campeão carioca tomando um gol com a equipe reserva, porque a equipe titular estava fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Então, ele é um treinador que opta por manter a sua solidez defensiva prioritariamente. E depois ele vai ajustando a equipe com as suas características ofensivas. Eu acho que ele tem tentado até coisas diferentes nos últimos trabalhos. A segunda metade dele com a seleção, por exemplo, ele arriscando bastante algumas coisas assim, nos últimos 2 anos. A gente pode pegar na Copa do Mundo. Vamos pegar o Brasil que foi eliminado. O Brasil ele entra no jogo de eliminação na equipe titular Lucas Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Assim, não tem como você olhar uma equipe dessa e dizer, pô, ele tá priorizando a defesa. Não. São todos jogadores extremamente ofensivos. Você tem um Paquetá, que é um meio-campista mais versátil, que pode jogar como segundo volante, como um meio aberto, mas ele é prioritariamente um jogador que se preocupa mais em atacar. Então não tem como você dizer que ele é um treinador retranqueiro. Ele é um treinador que busca pelo equilíbrio. Ele vai tentando ajustar o equilíbrio da sua equipe de acordo com a necessidade. E aí ele vai fazendo alguns pequenos ajustes, por exemplo. E isso é até bem interessante pensar até em mercado do Cruzeiro, porque até quando vocês me fizeram um convite, eu vim anotando, pensando em coisas do que eu vou falar sobre o trabalho do Tite, e eu vim olhar o elenco do Cruzeiro porque algo sempre me chamou muita atenção. Isso desde a primeira passagem dele no Corinthians, se manteve na seleção, se manteve no Flamengo. O Tite ele gosta muito de atuar com um meio-campista aberto, como mais aberto. Na seleção brasileira ele jogou com o William, no Flamengo ele jogou com o Gerson. A segunda metade, o Gerson, a primeira metade do campeonato do Gerson sob o comando do Tite no passado foi toda aberta pelo lado direito. Inclusive ele jogou muito bem. O Corinthians ele fez isso com o Jadson lá atrás. Então é algo que o Tite sempre fez e é uma característica, dá para dizer até que é uma característica do trabalho dele, ter esse cara mais criativo jogando pelo lado. E eu fui olhar o elenco do Cruzeiro e meio que o Cruzeiro não tem essa peça. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira, que é um meia central, e tem pontas de 1 contra 1, que é o Sinisterra, o Vídeo Real, que está chegando agora, que é até mais envolvido com gol, mas não tem esse meio campista que joga aberto. São mais pontas de 1 contra 1. Então eu não ficaria surpreso até do Tite começar a pedir, falar com o Cruzeiro para buscar um meio campista que jogue um pouco mais aberto, que tenha mais essa característica. Nesse estilo que foi mesmo o Gerson no Flamengo, sabe? Um meio campista que joga aberto e com a bola ele pode ir para o centro para trabalhar mais com a posse, com passes, como foi o Paquetá em algum momento na seleção, como foi o William em algum momento na seleção. O Coutinho fez muito isso também. Então é algo que o Tite sempre fez e eu acho que ele não vai abrir mão no Cruzeiro. Então acho que é até uma situação para ficar bem atento sobre como é que ele vai explorar. Se ele vai explorar algum jogador que está voltando, Rodriguinho, talvez, mas eu acredito que não. Acho que o Cruzeiro ele precisa dar um passo a mais, precisa de um jogador de um nível mais elevado. Então acho que
é algo interessante para se observar em termos de montagem de elenco. O Pedrinho Douglas, vai ter que soltar um capilé aí no mercado. Vai ser o Christian, né? Eu ia falar sobre isso também. Criativo, o Christian é mais volante. Falaram do Matheus Henrique, mas quando o Douglas foi trazendo os exemplos, ele fala: o William, Coutinho são caras muito mais criativos do que esses dois, né? O Samuel, o Christian e o Matheus Henrique são mais volantes. Mas até, o Douglas, você falou muito bem desse ciclo do Tite no Flamengo, né? O Tite vai para o Flamengo e aí é um time que tem essa exigência de que construa mais, tenha mais a posse da bola, domine mais as partidas. E a minha pergunta é em cima disso: se você enxerga no Tite, em algum momento, essa capacidade de entregar isso para o Cruzeiro. Porque a maior crítica, eu acho, de muitas pessoas com o Leonardo Jardim foi sobre uma suposta ausência de capacidade do Cruzeiro nos jogos ali contra equipes mais fechadas, ter que construir mais pausadamente, ter que trabalhar mais essa bola. Muita gente atrela isso e fala muito, né, da questão do jogo de posição. Acho que não está restrito só a isso, mas eu gostaria de saber se você enxerga no Tite essa capacidade de extrair isso do elenco do Cruzeiro, trabalhar com essa questão do ataque direto, mas nos jogos ali onde os adversários estão mais fechados, ele trabalhar e conseguir incutir na cabeça dos atletas do Cruzeiro esse jogo com uma posse mais pausada, uma construção mais tranquila do que era talvez com o Leonardo Jardim? Eu acho sim possível, mas eu acho que a gente tem alguns cuidados para fazer com as avaliações. Acho que a gente começa do seguinte: o Tite com a seleção, como eu falei, na segunda metade, ele tentou essa posse de bola mais longa, conseguindo ter boa eficiência, na minha visão. Acho que a seleção brasileira não sofreu nas eliminatórias, foi bem, teve suas dificuldades mais nos jogos grandes, vamos colocar assim. Contudo, contra alguns adversários, contra algumas formas de se defender da seleção, o Brasil teve muita dificuldade para criar. Acho que o principal jogo que a gente pode usar como exemplo é o jogo da eliminação na Copa contra a Croácia. A Croácia fechou o centro, né, o meio de campo da seleção. O Brasil não conseguia jogar muito bem pelo meio. E o Tite, não só o Tite, na seleção como um todo, acabava buscando muito o Vinícius Júnior, que perdeu todos os seus duelos naquele confronto, naquele jogo. E o Brasil terminou tendo muita dificuldade para criar pelo meio. Então, quando se fechou o centro, isso até era uma crítica que havia ao trabalho do Tite na seleção brasileira, é que ele esvaziava muito o meio-campo dele nessa posse de bola, né? Então, a partir do momento que a Croácia fechou esse centro e o Brasil não conseguia rodar pelo centro, não conseguia jogar pelo meio e tinha que depender totalmente de duelos pelos lados, o Brasil do Tite não conseguiu criar bem. Acho que isso ficou muito claro para mim. E no Flamengo, ele teve também um pouco dessa dificuldade. Acho que o grande problema do Flamengo foi que foi uma equipe, na minha visão, muito engessada com bola. Acho que engessada no seguinte motivo: os dois volantes do Flamengo não subiam, não avançavam tanto. Ele tinha o Gerson aberto, ele não contou tanto com o De La Cruz por questões de lesão e tal. Quando o De La Cruz pôde jogar, ele até fazia mais essa de chegar um pouco mais no ataque, mas enquanto não tinha o De La Cruz, ele usava o Gerson aberto, o Arrascaeta por dentro, às vezes o Lohan por dentro, mas faltava esses volantes participando mais ativamente do jogo. Então o Flamengo ele tinha um espaçamento maior entre os volantes e o pessoal de ataque, né, meio ataque, e o Flamengo acabava tendo um meio campo, como o Guardiola fala muito, em um. Você viu o Flamengo no formato de um U, assim, os volantes e os jogadores abertos, não tinha ninguém pelo centro. E aí a gente acabava vendo o Flamengo muitas vezes arriscando muita bola alçada na área. Então, como é que o Tite precisaria de uma equipe com posse de bola no Cruzeiro? Ao meu ver, seria algumas pequenas adaptações. Ele vai ter o Matheus Henrique, que já é um meio caminho andado, porque você vai ter um meio campista que consegue jogar por dentro, que joga entre linhas, que tem essa capacidade de encontrar o último passe. Vai precisar desse meio aberto que eu falei, mas sobretudo é o jogador que vai atuar ali, que vai ser o Lucas Silva. Vai ser como o Lucas Silva vai se portar com ele. Porque ele vai ter que ser... eu vou usar o exemplo de um jogador, tá? Não citando qualidade, mas assim, características. O Lucas Silva, ou o Matheus Henrique, ou quem quer que seja contratado, seja que o Tite vai buscar da base, ele vai ter que se assemelhar um pouco ao que o Tite buscava do Renato Augusto na seleção.
O que era o Renato Augusto? Era aquele meio-campista que participava de tudo. Na saída de bola ele estava, no começo da construção ele estava, próximo ao gol ele estava, e o Renato foi isso com o Tite no Corinthians e na seleção. Então, eu acho que o Cruzeiro vai ter que, o Tite no caso, né, vai ter que buscar um jogador que possa emular um pouco isso, que possa ser esse jogador que consiga ser eficiente em todas as fases do jogo, seja no começo da construção, no meio da construção ou na parte final. O Matheus Henrique, quando ele surge no Grêmio, ele é um pouco disso. Ele é um jogador que ele pega o Grêmio, a construção do Grêmio do Renato começava com o Matheus Henrique, junto dos volantes. Ele, depois da saída de bola, ele se adaptava no meio de campo ali, sendo o jogador que mais tocava na bola, que mais participava do jogo, e às vezes até participava um pouco próximo ao gol, não tanto. Ele era muito mais de uma base da jogada. Mas acho que ele é o jogador talvez mais fácil de se adaptar nesse quesito. Mas eu acho que essa é a grande questão. O Tite no Flamengo, ele não soube se adaptar para esse jogador, esse segundo volante. Essa diferença, essa distância que tinha entre o segundo volante e o meio-campista. Eu acho que ele tem capacidade de se ajustar para isso. O Tite é um treinador que se mostrou muito aberto a ouvir ao longo da carreira dele. Acho que, assim, como eu falei, se você pega o Tite de 2012, 2013 no Corinthians e compara como ele volta em 2015, são treinadores completamente diferentes. E se você compara esse treinador de 2015 com o treinador da seleção, das duas partes da seleção e do Flamengo, também você vai vendo diferenças. Então, o Tite ele é um treinador que tem a sua visão de jogo, mas ele também vai tentando se adaptar um pouco ao elenco que ele tem, se ajustar de acordo com o elenco que tem. Eu não acho ele tão... Acho que a palavra seria dogmático, vamos botar assim, um cara muito preso com o que ele acredita. Não, ele vai tentando adaptar um pouquinho ao que a equipe tem, aonde ele está, a realidade que ele está. Eu acho que vai partir um pouco disso dele no Cruzeiro, como eu falei. Eu acho que ele vai manter algumas bases da equipe do Leonardo Jardim e vai aos poucos ajustando isso. E aí vai depender das peças. Eu acho que o Matheus Henrique é um jogador para se ficar de olho. Eu acho que ele se enquadra um pouco nisso. Ele vai participar muito da construção de jogo da equipe do Tite. Eu enxergo, pelo menos. Aí, nesse caso aí, o Douglas, o Pereira não podia ser, né? Porque ele meio mais para frente, né? Ele vai utilizá-lo, né? Isso, eu enxergo o Matheus Pereira como um meio-campista mais próximo ao gol, como foi o Arrascaeta, como foi o Lohan na mão do Tite. Mas a gente pode pegar outro exemplo, como foi o Neymar nessa Copa do Mundo, que ele jogou mais como meio-campista, o Rodrigo e por aí vai. Um jogador um pouco mais avançado. Seria um meio-campista mais próximo do que o Paquetá fez na Copa. O Paquetá na Copa ele não foi esse, entre aspas, segundo volante, esse jogador que participava de tudo. Pronto, seria um jogador com essa característica. Eu acho que ele, a princípio, vai tentar adaptar com o que ele tem no elenco. E com o que ele tem no elenco, eu acho que o Matheus Henrique é quem casa mais com isso. Ô Douglas, aproveitar a oportunidade aí, né? Eu acho que já é um pouco de consenso que não vai haver uma ruptura de trabalho, né? Brusca, né? Eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso, mas eu queria saber de você, assim, não vai ser o mesmo trabalho, né? Então, o que o Tite vai trazer de diferente para o Cruzeiro que o time hoje não faz? Boa pergunta. Eu acho que, primeiramente, essa questão da posse de bola. Eu acho que ele vai tentar uma construção um pouco mais longa em alguns momentos, como foram nos últimos trabalhos dele. Acho que o Cruzeiro, como a gente estava conversando, é uma equipe muito mais direta. Então, ele vai mesclar um pouco disso. Vai ser uma equipe mais direta, mas que vai ter um pouco mais dessa posse de bola. Fora isso, eu acredito que talvez a usagem de alguns jogadores a gente possa ver um pouco... alguns jogadores tendo um pouco mais de espaço, alguns talvez perdendo espaço. Acho que o que perde espaço, eu acredito que não preciso falar, acho que todo mundo já sabe quem é, pelo relacionamento dele com esse jogador no Flamengo e pelos episódios, pelas atuações recentes desse jogador pelo Cruzeiro. Acho que a gente já dá para imaginar quem é o atleta que eu acredito que não vai ter tanto espaço assim, pelo menos a priori, com a camisa do Cruzeiro. Acho que é meio claro. Em compensação, eu tenho muita curiosidade. Eu sei que ele tá lesionado, ele tem esses problemas de lesão, mas eu tô muito curioso para ver como vai ser o rendimento do Sinisterra com o Tite.
porque ele trabalha com esses jogadores mais ariscos, mais do 1 contra 1. A gente pode pegar o que o Tite no Corinthians, ele fez o Malcom jogar bola pra caramba. Acho que quem não lembra, assim, o Malcom surgiu na mão do Tite jogando muito bem. Na seleção brasileira ele usou muitos pontos dessa questão do 1 contra 1, caras muito agressivos com bola. Então eu acho que o Sinisterra é um jogador muito que deve ganhar esse pequeno espaço com o Tite. E foi um jogador que, e aí é o que eu acho que começa, digamos, o pulo do gato, que o Sinisterra na Europa, quando ele surge no futebol holandês, ele foi em dado momento um ponta que se envolvia muito com o gol, ou seja, um ponta que fazia muito gol e dava muita assistência. E o Cruzeiro, ele precisa desse jogador que faça muito gol e dê muita assistência. Por quê? Porque o Cruzeiro ele ficou muito centralizado em 2 jogadores ao longo da temporada, que foi o Matheus Pereira passando e o Caio Jorge concluindo. Então eu acho que o que o Tite vai fazer é tentar, como é que eu posso dizer, dar mais responsabilidades para outros jogadores. Eu acho que o Sinisterra vai ser uma peça que, quando ele tiver 100%, vai ser que um cara que vai ganhar muito desse espaço com o Tite. Perfeito. O Douglas, Ô, Léo, Oi. só uma coisa antes. Tem o Arroio, Douglas, talvez também seja bem potencializado, né? Até canhotinha aí, estilo Malcom aí. Sim, eu gosto do Arroio, é um cara que tá muito bem, inclusive. Só que eu acho que ele vai também utilizar o Arroio, tá? Só que eu acho que tem a diferença dele pro Sinisterra, que eu acho que o Sinisterra, quando tava no auge da carreira, tipo assim, auge quando ele explodiu na Europa, né? Vamos colocar assim, ele é um atacante, Sim. um cara mais goleador. Eu acho o Arroio um cara mais de 1 contra 1, um cara mais criativo. Acho que vai depender muito do que o Tite vai querer pro jogo. Eu acho que o Sinisterra talvez seja uma alternativa que ele encontre para tirar um pouco do peso do Caio Jorge, porque assim, chegou em dado momento quando o Caio não podia jogar por suspensão, o jogo do Cruzeiro ficava totalmente concentrado no Matheus Pereira. Ou quando o Matheus Pereira não estava muito bem, todo mundo sabia que o Cruzeiro só ia buscar o Caio Jorge. Então, eu acho que talvez ele busque tirar um pouco do peso dos dois nessa questão deles serem os únicos responsáveis por marcar ou dar assistência. Se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação do Cruzeiro com as outras equipes que estavam na disputa do título, seja brasileiro, Copa do Brasil e adjacente, o Flamengo. O Flamengo tinha uma Arrascaeta que largou na frente, com certeza, mas você tinha o Pedro que podia fazer gol, o Bruno Henrique, o Gonzalo Plata. O Palmeiras, com certeza, Roque e Flaco se destacaram muito mais que os demais. Mas, o Rafael Veiga, o Maurício teve seus momentos, o Facundo Torres, então tinham jogadores com que alternassem, caso os dois não tivessem bem. O Alan foi um cara que surgiu na reta final da temporada jogando muita bola. Então o Palmeiras e o Flamengo tinham esses jogadores em quem confiar, vamos botar assim. O Botafogo temporada passada tinha Savarino, tinha Luiz Henrique e vários outros jogadores, o próprio Luiz Henrique que voltou nessa temporada. Então, o Cruzeiro ele é muito dependente dos jogadores. Eu acho isso muito perigoso, você pensar ao longo da temporada. O Cruzeiro ele tem que achar formas de dissipar mais seus gols, fazer com que outros jogadores sejam envolvidos, além de Caio Jorge e Matheus Pereira. Eu acho que essa vai ser um fator que o Tite vai procurar. E aí a gente for buscar ao longo da própria carreira dele. Se a gente pega o Corinthians de 2015, o Corinthians de 2015 era muito separado. O Jadson foi o jogador que mais se destacou, porque ele acabou o campeonato com mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Mas você teve o Wagner Love fazendo muito gol, você teve o Renato Augusto participando de muito gol, você tinha o Elias participando de muito gol. E é isso que eu não enxergo a equipe do Cruzeiro tendo na temporada passada. Era uma equipe que era muito focada em 2 jogadores. Eu acho que ele vai tentar dissipar um pouquinho mais, tentar fazer outros jogadores serem mais envolvidos com os gols. E eu acho, dentre esses jogadores, o Sinisterra o mais adaptável a isso. Ô, Léo Campos, agradecer aí a audiência, quase 6 mil pessoas, e agradecer ao Douglas aí por tá sabendo do Cruzeiro tudo, né? Absolutamente tudo. Então, acho que tá agregando muito aqui o pessoal aí para aproveitar essa aula aí grátis, né? Que o Future oferece, e tá aqui com o Douglas. Vamos seguir o papo aí, mas só para fazer esse destaque aí, porque
Às vezes a gente vai fazer algumas entrevistas e alguns comentários sobre o time são superficiais, né? O Douglas não, que isso. O cara sabe tudo aí que fez o Cruzeiro. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Douglas? E com conhecimento não só do Cruzeiro, mas assim, do Tite, né? Então ele vai lembrando de outros trabalhos e, enfim, é bem didático e vai colocando na prática, a gente vai lembrando de outros trabalhos, outros jogadores e tentando trazer para a realidade hoje do Cruzeiro. Você falou aí do Arroio, o Johnny Fernandes está dizendo que o Arroio vai cometer um crime nesse time do Tite. Enfim, se tem uma pergunta aqui para o Douglas, pode fazer aí no chat, já separei algumas aqui para a gente falar já, mas a Rafa Oliveira, nossa colega aqui, comentarista da Samuca TV, o Douglas, mandou uma pergunta para você, lembrando do jogo do Flamengo contra o Peñarol, no segundo jogo, houve um momento em que o Tite abdicou do seu habitual jogo de posição em prol de um jogo funcional, o que evidenciou aí um treinador aberto a variar taticamente. Você chegou a falar um pouquinho sobre isso já, de como ele também pode se adaptar um pouco à realidade do próprio Cruzeiro. E aí a Rafa pergunta se você pode explicar a evolução tática do Tite ao longo da carreira, para além ali da formação tática mais utilizada, e quais conceitos o torcedor do Cruzeiro pode esperar nesta evolução tática dele aplicado em 2026. Bom, começando no começo da década passada, né, quando ele chega no Corinthians, ele era muito mais próximo, vamos novamente trazer o exemplo com o antigo treinador do Cruzeiro, os teus paralelos dele, de semelhanças dele com o Leonardo Jardim, apontando que eles são parecidos, mas que o Tite tem um pouco mais de variedade, vamos colocar assim. O Tite de 2011 e 2012, ele já era muito, muito mesmo mais parecido com o Leonardo Jardim. Ele era um cara muito bem estruturado defensivamente, com uma equipe que buscava muito uma bola, um lance fortuito. Você pega o Corinthians, que foi campeão da própria Libertadores, jogando muito bem. Não foi uma equipe que fez tantos gols assim ao longo daquela competição, em termos, pegando até no mata-mata. O Vasco foi 0x0 na ida, 1x0 na volta. Contra o Santos, o Corinthians ganha de 1x0 na ida, empata 1x1 na volta. Então, assim, não é uma equipe que fez tantos gols ao longo da competição, mas é uma equipe muito sólida defensivamente. Quando ele volta em 2015, já é um treinador um pouco diferente. Você vê que ele tinha um meio-campo mais bem estruturado, com Renato Augusto e Elias, com o Jadson mais aberto, ainda preocupado defensivamente, mas muito mais equilibrado. Buscando uma saída de bola até diferente, né? O Corinthians, ele fazia uma saída de bola com 7 jogadores próximo ao gol, e depois ele faz até isso no começo dele na seleção. Isso até é algo bem interessante, algo curioso, né? Que normalmente a gente vê os treinadores hoje fazendo saída em bola só com 3 jogadores, 4 jogadores. O Tite ele usava 7, ele usava os 4 jogadores da linha defensiva, o lateral direito, lateral esquerdo e a dupla de zaga, e 3 meio-campistas, como ele fez muito isso na seleção. Se você pegar alguns gols da seleção brasileira do Tite, ele surge muito assim, qual é o que o Tite fazia? Ele atraía o adversário para próximo do gol, já que ele tinha muita gente próxima com a saída de bola, com muita gente, e aí abria muito espaço, e aí o Corinthians atacava muito rápido, o Corinthians e a seleção brasileira. E posteriormente ele mudou isso. O próprio Tite comenta isso, né, que depois do jogo contra a Inglaterra, do amistoso que ele fez pré-Copa de 2018, ele resolveu mudar a sua estrutura ofensiva, porque ele achava que a forma que a equipe dele trabalhava ofensivamente não era o suficiente para ser campeão do mundo. E aí foi quando o Tite começa a mudar. Ele utiliza uma saída em 3, com um volante recuando entre a linha de defesa. Ele opta por ter laterais mais por dentro, mais na base da jogada, que eram um Danilo e o Alexandro. E ser uma equipe, como eu falei, com um pouco mais de posse de bola, com jogadores um pouco mais presos às suas posições. Antes os jogadores tinham um pouco mais de liberdade para se mover. E aí ele chega no Flamengo e mantém um pouco disso que ele manteve na seleção, com algumas diferenças de estrutura. Na seleção ele atuava em 4-1-4-1. No Flamengo ele atuava em 4-2-3-1, porque ele tem uma Arrascaeta, que é um meio-campista que atua entre linhas mais próximo do atacante. Então, como eu falei no começo, eu enxergo o Tite como um cara muito maleável. Ele tem os seus ideais, o que ele acredita, mas que ele é um cara que vai tentando adaptar de acordo com o que a dificuldade permite a ele fazer isso e com o que o elenco dele permite fazer isso, tentando se adaptar aonde ele está.
Então, eu enxergo o Tite no Cruzeiro, de acordo com os jogadores que o Cruzeiro tem no elenco, com o que se espera, ele buscando um pouco mais algo parecido com o Corinthians de 2015 do que com o Flamengo e Seleção Brasileira. Por quê? Vamos lá, ele tem o atacante móvel que ele tinha no Corinthians, que ele tinha no começo da seleção, um cara que busca lá. Ele tem uma equipe que pode ser uma defesa muito bem estruturada, com defensores muito rápidos. Então, eu enxergo ele fazendo um pouco desse paralelo assim, mais próximo ao Corinthians. Eu acredito que ele vai tentar moldar-se, principalmente devido ao trabalho ruim dele no Flamengo recentemente. Ruim não, né? Vamos botar assim, decepcionante. Então, acho que ele não vai tentar repetir tudo o que ele fez no Flamengo. Ele vai tentar voltar algumas casinhas para o que ele fazia antes e deu mais resultado. E aí, se a gente pega os jogadores que o Cruzeiro tem no elenco e suas principais características, a gente vai vendo ele se enquadrando mais com o Corinthians de 2015 lá dele, do Tite. Ô Douglas, deixa uma coisa que você falou e me chamou a atenção. Eu queria fazer uma outra pergunta, por favor. Eu vi um vídeo do Felipe Simonetti que ele estava comparando que ele fez tipo uma linha uma linha, né, com o começo e o final, onde no extremo estava o Guardiola, e aí e ele colocando quão perto do Guardiola ele estava em alguns momentos da carreira dele. E aí ele cita que na seleção o ataque da seleção jogava um ataque mais cadenciado, um pouco mais próximo do que era o Guardiola, e no Flamengo do Tite, né, era um ataque mais focado nos pontas, né? Então, assim, na seleção é muito mais fácil você montar um time para jogar o jogo de posição, porque você tem um leque muito grande para convocar e tudo mais. No time você fica muito mais limitado ao que o elenco pode oferecer, né? Então, você acha que o Tite é o tipo de treinador que ele se adapta ao elenco, ou é o elenco que tem que se adaptar a ele e precisa de contratações pontuais para que o trabalho dele dê certo? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que ele se adapta ao que ele tem. Se a gente pega, como eu falei, no Flamengo, ele muda algumas coisas do que ele fazia na seleção devido a tentar trazer ou deixar alguns jogadores mais confortáveis, como o Arrascaeta, como o próprio Gerson, que eu acho o Gerson um exemplo muito bom, porque, na minha visão, a melhor fase do Gerson enquanto atleta foi o que ele jogou no Campeonato Brasileiro de 2024. O Gerson, sob o comando do Tite, como meio-campista aberto no Flamengo, ele jogou muito bem. Até o Tite sair, não vou nem o Tite sair, até o Flamengo colapsar no Campeonato Brasileiro, o Gerson era o melhor jogador em atividade no Brasil. Eu acho que isso é algo que eu tenho como certeza. E ele se adapta com relação a isso ao elenco, mas ele também vai colocar as suas ideias para que o elenco se adapte. Eu acho que é algo até que me incomoda um pouco, que muita gente que comenta futebol, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, tá? Enquadra apenas que todos os atletas, tem na cabeça que todos os atletas são intelectualmente burros. Eles não, se o treinador tentar fazer algo mais complexo, o atleta não vai aprender. Cara, não é assim. Eu acho que eu sou muito da ideia de que tem um conhecimento técnico e o prático. E o jogador, ele tem um conhecimento prático da coisa. Então, se o treinador, com a linguagem correta, chega nele, ele vai aprender a fazer aquilo. Então, eu acho que o Tite ele vai adaptar-se ao elenco, mas ao mesmo tempo ele vai se adaptar ao elenco fazendo a equipe jogar da forma que ele prefere. Boa. O Douglas, o Caio Fábio, que também é nosso colega, o comentarista aqui na Samuca TV, ele pergunta para você, olhando para o atual elenco do Cruzeiro, qual jogador você apostaria que será potencializado pelo modelo de jogo do Tite? Você já trouxe algumas valências desse jogador do meio de campo, que vai estar em todos os cantos, os lugares, a situação do ataque também que pode ser um pouquinho diferente, mas no Cruzeiro, olhando por elenco do Cruzeiro, quem que você imagina, poxa, com o Tite, ele tende a crescer muito? Eu acho que quem tende a crescer, eu não vou dizer nem que tende a crescer, tá? Eu vou colocar, assim, alguns jogadores que eu vejo mantendo o nível. O Fabrício Bruno jogou muito bem com o Tite no Flamengo ano passado, então acho que é um jogador que eu vejo mantendo bem o nível sobre o Cruzeiro. Eu acho que o Jonathan Jesus é um jogador que tende a crescer, ter mais oportunidades ainda, mais como titular e manter o nível. Acho que é um jogador que eu enxergo muito potencial, inclusive, acho que um cara de ótimas valências físicas, veloz. Acho que é normalmente o tipo de zagueiro que o Tite gosta de ter sobre mãos.
O Caio Jorge, como eu falei, que é um atacante que é muito próximo do que o Tite enxerga de futebol. E aí, novamente, tem a questão física e clínica que pesa muito. Acho que a gente não pode nunca esquecer isso. Eu acho que o futebol, ele não é só a parte técnica, né? Tem a parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte mental. Mas vamos lá, fisicamente bem, eu acho que as características do Sinisterra se adequam muito ao jogo do Tite. Eu acho que ele é um jogador que tende a jogar bem sob o comando dele. Eu acho que o Kaique Kenji é um cara que poderia vir a ter espaço, ganhar minutagem quando precisar rodar o Caio Jorge também. Acho que ele é um centroavante que se adequa bem a isso. Agora eu estou muito curioso para ver como vai ser a adaptação do Tite aos laterais do Cruzeiro. Por que eu digo isso? Porque o Tite, ele, na seleção, em alguns momentos do Flamengo, ele optou por laterais atuando mais por dentro, construindo mais por dentro. E tanto o William quanto o Kaique, eles são laterais que chegam muito mais à linha de fundo, mais proeminentes chegando na linha do fundo. Então, como é que o Tite vai se adaptar a isso? Como é que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazê-los, mantê-los atacando com pontas mais por dentro? Como é que ele vai tentar fazer um pouco disso? Na seleção ele manteve os laterais por dentro, ele manteve o Alex. Acontece no ao vivo. Ele manteve o Alexandro e o Danilo mais por dentro, construindo. No Flamengo ele também manteve. Ele manteve o Varela, que chega sob o comando dele, atacando mais por dentro. O Ayrton Lucas chega mais no corredor, mais na linha de fundo, mas muitas vezes ele bota o Ayrton Lucas também para jogar pelo centro. Então, como é que ele vai adaptar seus laterais do Cruzeiro? Eu estou muito curioso para ver como é que ele vai fazer isso. Aqui no chat, uma pergunta para você. Você até já falou do Kaique Kenji, né? E tem uma pergunta aqui sobre a base. Douglas, qual a relação do Tite com a base? Algum jogador da base do Cruzeiro que você acha que pode ser potencializado por ele? Historicamente, o Tite ele é um treinador que prefere jogadores mais maduros. Eu citei o exemplo do Malcom, mas assim, ele é muito mais um caso, digamos assim, fora da curva. Ele não usou tantos jogadores da base do Corinthians, com exceção do próprio Malcom, mas foi um jogador que chegou, encaixou e por ali ficou. Se a gente pega, por exemplo, o time campeão de 2012, ele desenvolve o Paulinho, porque o Paulinho chega no Corinthians vindo do futebol do interior, ele desenvolve o Paulinho, mas o Paulinho não é um jogador que ascendeu da base do Corinthians. Foi um jogador que veio contratado sobre outra expectativa e que o Tite desenvolveu. Acho que ele é um treinador que tem essa capacidade de desenvolver jogadores, mas ele preferencialmente atua com atletas mais experientes. Se a gente for pegar dentro da própria seleção, o Tite ele só vem apostar em jogadores jovens mesmo, já na parte final de trabalho dele, que é quando ele começa a convocar o Antony, o Rafinha, o Vinícius Júnior. Tinha muitas críticas na seleção do Tite por ele, por exemplo, não trabalhar com o Vinícius Júnior. Ele só veio chamar o Vinícius Júnior já próximo nos últimos 2 anos dele de trabalho na seleção. No próprio Flamengo, ele começa a utilizar mais os jovens do Flamengo naquele momento de pausa para a Copa América, que não é uma pausa, né? O campeonato continuou rodando, e aí o Flamengo teve metade do seu time convocado, e aí o Tite teve que colocou o Lohan, o Everton Araújo, subiu sob o comando do Tite. Então ele opta por colocar esses jogadores muito mais num momento de pressão que o Flamengo tinha que usar, porque não tinha mais jogadores disponíveis no seu plantel. E ainda assim você vai pegar nesse momento, às vezes, ao invés de talvez dar oportunidade a um volante mais jovem, ele preferiu adaptar o Léo Ortiz como um volante. Jogou muito bem, inclusive, como volante. Mas ele preferiu adaptar o Léo Ortiz como um volante do que dar mais minutagem a um jogador talvez mais jovem. Então, ao longo da carreira, o Tite prefere esses jogadores mais maturados. Então, acho que alguns jovens do Cruzeiro talvez se compliquem. Acho que os que já estão na equipe principal, que já tem uma minutagem boa, eles vão acabar sendo potencializados, porque eles já têm a minutagem de profissional, vamos colocar assim. Já estão acostumados com o futebol profissional. Mas assim, se eu enxergo alguém, o Tite buscando um jogador na equipe sub-20 do Cruzeiro e alçando o profissional, eu já não enxergo. Eu acho que o que ele vai usar são jogadores que já treinam com a equipe principal. Fora isso, acho que eu não enxergo ele fazendo tanto disso, porque ele não fez isso ao longo da carreira.
uma dúvida aqui no Superchat também. Vi corintiano dizendo que Tite, desde 2008, pegou trabalhos prontos e soube dar uma ótima sequência, mas em 16, quando montou seu elenco, não foi bem. Procede? Assim, em 2015, o Tite não pega um trabalho pronto, sabe? O Corinthians de 2015, pelo contrário, o Corinthians de 2015 ele começa sobre muitas incertezas, porque, assim, não parece, mas em 2015 já faz 10 anos, muita gente não vai lembrar. O Corinthians termina 2014 sob grande crise financeira sob o comando de Mano Menezes. Ele vai para a Libertadores, mas ele está numa crise financeira muito grande. Salários atrasados e tal. Então o Tite assume o Corinthians num cenário de incerteza e faz a equipe jogar de forma muito bem ao longo da temporada. Se a gente volta até mais atrás... uma eliminação vexatória na Copa do Brasil para o lado de lá, né? No caso nosso aqui, Mano Menezes fez gracinha. Sim. Lembro. E aí você pega, por exemplo, 2011, quando ele assume em 2010, né, a equipe do Adilson. E 2011 o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores, né? Tolima e tal. E depois do Tolima, é bom lembrar que o Corinthians perde boa parte das suas peças. O Corinthians faz uma reformulação. O Ronaldo se aposenta, o Roberto Carlos não fica mais no elenco também. Chega o Liedson. Então, ele tem mudanças também, de grandes mudanças de elenco. Seleção brasileira. O Tite assume uma seleção que estava aos frangalhos sob o comando do Dunga. O Brasil do Dunga, em dado momento, se questionou se o Brasil conseguiria se classificar para a Copa do Mundo, porque quando o Tite assume, se eu não me engano, o Brasil estava até fora da zona de classificação. Então, não tem como dizer que ele pegou trabalho pronto. Ele, pelo contrário, ele pegou equipes muito mais no cenário de incerteza. Eu acho que o cenário bom que ele pegou, realmente muito bom, e é por isso que termina sendo um trabalho extremamente decepcionante, é no Flamengo. Ele assume um Flamengo que, beleza, o trabalho do São Paulo não foi bom, mas ele assume um Flamengo pronto para ser campeão, porque ele assume um Flamengo extremamente estrelado, com jogadores de altíssimo nível, por mais que o trabalho de São Paulo não tivesse bom, não era uma terra arrasada, você conseguiria aproveitar algumas coisas, e o trabalho do Tite no Flamengo não foi bom, não desenvolveu. Eu acho que nesse aí eu concordo, ele pegou uma equipe melhor, muito mais bem estruturada, muito mais pronta para ser protagonista e não conseguiu fazer essa equipe se desenvolver. Mas essa questão de 2008 eu discordo bastante. Eu acho que, inclusive, os dois trabalhos do Tite no Corinthians começam com reestruturações. A gente está recebendo o Douglas Batista, da Future, que faz um trabalho muito completo, uma análise muito profunda sobre o futebol. Ô Douglas, a gente está na reta final do nosso bate-papo, tem algumas perguntas aqui no chat para você, vou tentar mandar rapidinho aqui para a gente atender todo mundo. A Liv mandou mais uma aqui no Superchat, dizendo: Douglas, acha que a pausa para a Copa pode fazer com que no segundo semestre o time tenha mais a cara do Tite? Sim. Vai ter mais tempo para treinar, né? A questão é como o Cruzeiro vai sobreviver até lá. Sobreviver assim, não tô dizendo que o Cruzeiro vai jogar mal, nem nada, tá? É que muitas vezes as pessoas dizem, vai ter a pausa, vai ter tempo para treinar, mas assim, até a pausa vai ter muito campeonato. Quando a pausa chegar, já vai ter passado metade do ano. Então, assim, vai ter metade do Campeonato Brasileiro já vai ter rolado. Então, eu entendo que a melhora do Cruzeiro vai ser gradativa. Ao longo da temporada vai acontecer. Só que eu acho também que a gente não tem que esconder o fato de que ele vai ter que ter um impacto inicial. Veja, eu acredito muito na questão de projetos, sabe? Eu acredito que normalmente trabalhos a longo prazo tendem a dar mais resultado por questões de sessões de treino. Também entendo que nem todo trabalho longevo vai dar resultado, mas assim, eu acredito que normalmente paciência acaba dando resultados, frutos no futebol. Só que ninguém pode ser ingênuo. A gente tem que pensar, o Cruzeiro é uma equipe campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil, um dos times mais vitoriosos do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro, ninguém, em hipótese nenhuma, pode assumir o Cruzeiro pensando em daqui a 6 meses eu vou melhorar esse time. Eu acho que você pode pensar em daqui a 6 meses esse time vai estar jogando o seu ápice. Mas desde o começo você tem que estar chegando numa equipe como o Cruzeiro com um impacto imediato. Porque você chega no Cruzeiro
você tem que chegar no Cruzeiro hoje já mais bem estruturado, pensando em ser campeão. Porque o Cruzeiro é uma equipe grande, e uma equipe grande, na minha visão, ela tem que estar sempre acostumada a vencer. Então, eu acho que sim, mais na frente o Tite vai melhorar o Corinthians. Acho que é natural, mais tempo de treinamento, vai estar mais adaptado ao elenco. Mas ele tem que trazer um impacto imediato. Acho que o Cruzeiro teve uma temporada de 2025 muito boa. Eu acredito que todos aqui da bancada e os torcedores concordam com a temporada do Cruzeiro, se a gente for parar para pensar. O Cruzeiro ficou muito tempo num calvário ali de Série B, sem saber como ia ser o futuro. E aí volta para a Série A, tem uma disputa para assim, para não cair até a última rodada, próximo às últimas rodadas ali em 2024. Se você compara com isso, 2025 foi um ano muito bom para o Cruzeiro. Eu acho que termina decepcionante pela forma que foi na Copa do Brasil. Acho que a gente não pode esquecer isso, mas termina sendo um ano animador. E a partir do momento que é um ano animador, o Cruzeiro ele já está pronto para dar o salto para o próximo passo, que é o quê? Voltar novamente a pensar em ser campeão. Eu acho que quem assume o Cruzeiro, quem chega para jogar no Cruzeiro, para ser treinador do Cruzeiro, para ser dirigente, ele hoje não pode pensar em outra coisa que não seja ser campeão. Eu acho que o Tite ele vai melhorar o Cruzeiro futuramente, 6 meses o Cruzeiro vai estar no seu máximo, beleza. Mas hoje também ele já tem que chegar pensando em, pô, esse time tem que ser competitivo para daqui a 6 meses a gente poder talvez ser campeão. Boa, Douglas. E 2 e 1 aqui para fechar. Ó. O Maurício Sérgio está falando de meia criativo, né? Você acha aí sobre Rafael Veiga? Seria uma boa por causa da característica? É um jogador que ajuda na construção de jogadas, também poderia ajudar na saída de bola. E o Thiago Matar mandou uma mensagem que ele falou, ficou curioso, porque você falou sobre o meia, um jogador que característica ali da número 8, né? Que está ali fazendo aquela ligação, aquela transição. E como você projeta o Matheus Pereira, que é um meia muito clássico, né? Talvez o mais clássico deles, Matheus Pereira. Então, qual a relação do Tite com esse tipo de jogador na carreira? Você acha que vai funcionar? Com certeza. O Matheus Pereira é um jogador diferente. Jogador diferente sempre vai dar um jeito. O treinador sempre tem que dar um jeito de fazer um jogador diferente funcionar. Acho que ele é um jogador extremamente criativo, que vai se adequar muito à forma que o Tite enxergou alguns jogadores ao longo da sua carreira. Eu acho que a tendência é o Matheus Pereira manter o seu nível. Acho que é um cara de altíssima qualidade. Na minha visão, tá ali no top 3 camisas 10 do futebol brasileiro, tranquilamente, um jogador de altíssimo nível, e com certeza vai se adaptar ao Corinthians. O Tite vai se adaptar a ele, sem dúvida alguma. Acho que se ele não fizer isso, ele tá errado, né? Acho que o treinador ele tem sempre que tentar se adaptar ao máximo para confortar os seus melhores talentos em campo. Ele tem que fazer com que eles joguem da melhor forma possível. E sobre o Rafael Veiga, se seria uma boa por essas características aí que você pontuou sobre esse meia que ajuda na construção de jogada e na saída de bola. Na saída de bola, eu enxergo que vai ser o Matheus Henrique, o jogador mais próximo disso. Acho que pelo menos num curto prazo ele vai tentar fazer o Matheus Henrique ser esse jogador. Acho que ele já fez esse papel no Grêmio. O Tite buscou outros jogadores com características próximas a ele para fazer isso em outras equipes. Como a gente pode pensar, talvez no Pulgar no Flamengo fez muito isso em algum momento, receber a bola de costas e girar sobre o marcador. Então acho que o Matheus Henrique, a curto prazo, vai ser o jogador que o meio-campista que ele vai escolher para ser mais diferencial assim nessa saída de bola. Boa, Douglas. Olha, agradecer demais a sua presença aqui no Mercadão Celeste, na live do SB, na noite desta quarta-feira. Acrescentou muito, a galera curtiu bastante, olha, aqui no chat da live, o Alexandre Henrique, parabéns aí pela participação do Douglas, excelente análise, a melhor que eu vi e ouvi até o momento, like dado aí, Samuca. Também aqui o Taurino, ou Taurina, né, Douglas, parabéns aí pelas análises, Samuca mandou bem. A galera no chat da live, Douglas, obrigado. Eu enxergava assim sobre MP e KJ, mas não sabia transmitir como você fez. Acho que foi muito didático, né? Inclusive, o que eu falei aqui há pouco. E o Rapel tá até falando que você já pode ser contratado aí pela Samuca TV, porque você já tem um cenário celeste aí, viu, Douglas?
Valeu demais, Douglas. Brigadão aí, viu? Sucesso aí e conte com a gente aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, no Future. Cara, eu tô no Future, né? Novamente, arroba, tá aqui, né? Arroba FutureFC. Meu Twitter é arroba Douglas Popoto, Douglas com D maiúsculo. E é isso, cara. Novamente foi um prazer estar aqui. E é isso. Muita gente falando que eu tô confundindo às vezes Corinthians com Cruzeiro. Gente, foi mal. É tudo com. Os dois começam com C. E eu não sou tão acostumado a falar, eu sou muito mais de redigir texto. Então, em algum momento eu vou me confundir, gente. Foi mal. Faz E. parte. Tá tranquilo, Douglas. Brigadão aí, viu? Um abração para todo mundo aí.